Depois do último bug que aconteceu em Rookguard em agosto desse ano, uma quantidade razoável de itens de mainland foram contrabandeados novamente para Rookguard em alguns poucos servidores. Depois de décadas, players que sonhavam em jogar em Rook com rares como Fire Axe ou a Fire Sword finalmente conseguiram pôr as mãos em alguns desses itens preciosos. Depois disso veio uma leva gigantesca de congelamentos e punições nas contas dos abusadores do bug, e muitos desses itens acabaram se perdendo nas contas deletadas. Mas grande parte dos itens estava em contas frias ou já tinha sido vendido, e seguiram sendo comercializados entre colecionadores. Muita gente critica todo esse comércio e diz que Rook morreu depois que Jedinak e sua gangue descobriram o segredo do time de Batabra. Eu meio que discordo disso. Eu sei que é injusto nos rankings ter alguém usando uma Sword of Valor competindo com alguém com uma katana, ou correr mais rápido que os players rivais pelo simples fato do cara ter uma Bo ao invés de uma Liter Boots. Mas no final das contas, esses itens têm toda uma história atrelada a eles. São itens poderosos trazidos por players que foram devidamente punidos, e que a própria empresa do jogo decidiu que não valia a pena deletar os itens ilegais. Esses são itens então que despertam a curiosidade mesmo nos rooksteiros mais conservadores e que com certeza atraem inúmeras ofertas de colecionadores dispostos a aumentar suas coleções, tendo em vista a raridade desses itens e a improbabilidade cada vez maior de que um bug desse calibre volte a acontecer. Na cabeça de muita gente então, agora seria a melhor hora para comprar um rare em Antica ou Vunira, sendo esses os dois mundos que mais foram inundados de itens raros, mas que logo vão começar a desaparecer. O problema de tudo isso é que, sabendo desse interesse crescente da comunidade sobre os itens raros de Rook, algumas pessoas mal intencionadas estão se aproveitando disso para aplicar golpes em possíveis compradores. E como esse não é um problema que vem de hoje, decidi fazer um vídeo só sobre isso para tentar mostrar alguns golpes comumente usados para tentar enganar os rooksters e mostrar para vocês como vocês podem escapar dessas armadilhas e fazer uma troca segura em Rookguard. Trocas de item por dinheiro são tão antigas quanto o próprio Tibia, e lá pro começo do Tibia, players encontravam problemas para comprar e vender seus itens devido à ausência de um sistema de trade oficial dentro do jogo. Antes, se dois players queriam trocar dinheiro por uma espada, por exemplo, um deles deveria dar o gold primeiro, para só então o outro entregar a espada, ou vice-versa. O grande problema é que não havia nenhuma garantia de que a segunda pessoa iria dar o item prometido, e poderia muito bem fugir com todos os itens da negociação. Claro que isso iria gerar consequências e iniciar caçadas aos ladrões pelas grandes guilds do servidor, mas ainda era um problema grande demais para ser ignorado. Tendo em vista a grande quantidade de players que queriam trocar itens, e devido à falta de um sistema confiável para se fazer esse trade, muitos players então tiveram uma ideia genial para contornar essa limitação do jogo. Eles criariam uma terceira pessoa envolvida na negociação. Essa seria uma figura neutra, que recebendo os itens de ambas as partes, iria verificar se estava tudo ok e iria fazer a troca, dando para cada player exatamente o que eles queriam. Esse processo seria conhecido como intermédio, e além de ser um dos pontos centrais aqui do vídeo, também foi a solução encontrada pela comunidade que permitiu durante um bom tempo que trocas no Tibia pudessem ser realizadas de uma forma mais segura. Muitos dos players que faziam intermédio começaram a ganhar uma boa reputação e ficariam famosos por serem vitais para o bom andamento das transações nas cidades. Talvez o maior exemplo disso seja Alex, um jogador alemão que, além de ter participado da Convenção de Viena de 2002, era muito respeitado pela comunidade anticana pelo seu trabalho perfeito de intermédios e sua reputação impecável. Esse sistema era perfeito? Não. Muitos dos players que faziam intermédio acabavam fugindo com as duas partes da transação, uma vez que os players tivessem dado tudo que tinham para trocar. Por isso era importante que só gente confiável fosse indicada para fazer esse trabalho. Como o Alex, por exemplo. Mas no fim das contas, até mesmo o Alex sucumbiu à ganância e acabou realizando o que seria registrado como o maior roubo da história tibiana. Alex roubou tanto a Magic Longsword quanto uma fortuna inestimável oferecido na época por Heka. Tudo isso por ter descoberto de antemão que o Trade System no Tibia logo iria ser implementado, e logo a sua função de intermédio passaria a não existir mais no jogo. A história do grande roubo da Magic Longsword é tão incrível que vale um vídeo próprio, que eu ainda vou fazer aqui no canal contando cada detalhe dessa história maluca. Enfim, nos dias de hoje, além de termos o Trade, uma ferramenta simples de trocas de itens, temos em mainland também o Market, onde você registra o item que quer vender ou uma oferta de compra e espera alguém finalizar a transação também usando o Market. O Market tem como sua maior vantagem a segurança, e é um dos motivos, por exemplo, de ter sido escolhido como plataforma de troca e venda para o Blessed Shield do Carchaos para o Rei dos Coins, como eu já comentei no meu outro vídeo.
mas o marketing definitivamente não é perfeito. Além dele cobrar uma taxa bem salgada para os seus usuários, não permite que você use a moeda do jogo, o Tibia Coin, para fazer as compras dos itens. Isso dificulta bastante as coisas porque existem itens que são muito caros no jogo e converter grandes valores de Tibia Coin para GP muitas vezes altera com o próprio preço da Tibia Coin no servidor todo. O que muitos players fazem então é realizar a troca de itens raros por fora do sistema oficial de trade ou market do jogo, anunciando de uma forma meio desorganizada, tanto em grupos de Facebook como em grupos de WhatsApp. Mas para reunir todos esses anúncios de uma forma mais organizada em um único local, o Tibia Blackjack lançou uma plataforma nova chamada Tibia Trade. No tibiatrade.gg, você consegue pesquisar anúncios de compra e venda dos mais diversos itens, aplicando inclusive filtros específicos na sua busca. Por exemplo, eu vou clicar aqui em Hookguard. Como vocês podem ver, vão aparecer apenas itens de Hookguard. Por enquanto só tem um cara vendendo aqui alguns addons, mas conforme mais gente for entrando aqui para anunciar, mais itens vão aparecer. Em Mainland tem bastante coisa interessante anunciada, inclusive o famoso emblema do Tibia Hispano, que deixou o Machetron mega famoso em Hookguard. O site deixa bem claro que ele apenas facilita a vida dos anunciantes. E uma vez que você se interessa por algo, você abre uma conversa com a outra parte interessada e assim vocês iniciam as negociações e futuras trocas. É importante deixar claro que o Tibia Trade é uma ferramenta para facilitar as visualizações de anúncios. Ele não é uma plataforma de compra e venda. Então tenha em mente que uma vez que você entrar em contato com o dono daquele item que você quer, você vai precisar ir no jogo para efetuar a troca. E aqui entra a minha dica principal para qualquer troca entre itens e Tibia Coins que vocês quiserem fazer. Tenha um intermédio. É sério, gente, é assustador o número de pessoas que já teve Tibia Coins roubados pelo simples fato de ter confiado em alguém e ter enviado antes, achando que a pessoa ia ser honesta e entregaria o item. Muitas vezes a pessoa nem tem o item de verdade. Então não sejam bobos e tenham alguém de confiança para fazer o intermédio para vocês. Muita coisa mudou desde os tempos em que o roubo do Alex foi tomado apenas como uma travessura. Pouca gente hoje que é séria e faz intermédio iria se queimar tentando roubar itens de negociação. Todo esse cuidado é importante nas trocas de Mainland, mas é ainda mais importante em Hookguard. Muita gente hoje quer se aproveitar desse boom de itens bugados em Hook para tentar passar a perna nos outros e tentar faturar Tibia Coins de uma forma fácil. Acho que o golpe mais comum aqui é o golpe do bazar. Se você for entrar agora no site oficial do Tibia e vir aqui na seção de personagens, vai ver que tem vários chars de Hook à venda que supostamente estão com itens de Mainland. Dá uma olhada nesse char aqui, por exemplo. Ele está com uma Demon Armor e um Vampire Shield. E com todos esses itens ele está sendo vendido a menos de 200 Tibia Coins. Bom demais para ser verdade, não é? Pois é. Muitas vezes, o que os golpistas fazem é enviar esses itens de Mainland por parcel para o char que está em Hook. Então acaba que tecnicamente o char tem mesmo esses itens, mas eles estão na verdade no seu DP em Mainland. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é abrir os detalhes do anúncio, ver a listagem completa de itens que o char possui, para ver se ele não tem nenhuma parcel ou label com ele. No caso desse char aqui ele não tem. Mas isso não significa que esse cara não está trapaceando. Existe uma outra forma de simular a posse dos itens de Mainland, que seria você upar o seu char até o nível 8, ir até Mainland, botar os itens de forma manual no seu DP, e depois disso matar o seu próprio char até voltar para Hookguard. Como o histórico de mortes no site do Tibia some depois de um tempo, os golpistas esperam o tempo necessário para o histórico de mortes sumir, dando a entender que o char sempre teve em Hook e nunca passou em Mainland. Mas apesar do histórico de mortes desaparecer do site do Tibia, ele não some de outro site, o Tibia Ring. Lá você encontra uma lista completa do histórico de mortes de qualquer tibiano, e apenas com uma pesquisa rápida aqui você já vê que aquele char passou sim em Mainland. O que quer dizer que todos aqueles itens dele não estão em Hookguard, mas sim em Mainland. Esses golpes são bem frequentes no bazar, e eu diria que pelo menos uns 98% dos anúncios que são feitos aqui são golpes. E mesmo que o char não tenha nenhum histórico de mortes no Tibia Ring e nem parcels e labels no meio dos seus pertences, ainda existe o risco do char dele estar na verdade na Island of Destiny, e não em Hookguard. Então se você vê um char nível 9 ou 10 à venda com um bracelet completo, tenha muito cuidado. A verdade é que a única forma de se comprar esses rares em Hook de forma segura é adotando o mais antigo método de trade do Tibia, o intermédio. Os Tibia Coins não podem ser trocados no Trade System normal, então o que sobra para nós em Hook é fazer a troca manual, dando os itens e o dinheiro para uma terceira pessoa de confiança para poder fazer a troca. Esse método pode não ser perfeito, mas é muito melhor do que confiar inteiramente na outra pessoa que quer comprar ou vender o item. A lista de pessoas que fazem esse tipo de serviço é gigantesca, mas só para deixar duas delas registradas aqui no vídeo, que estão ligadas a todo esse background de Hookguard,
eu poderia indicar tanto o Miguel quanto o Tarek, que já fizeram intermédio de inúmeras trocas na ilha e que são 100% confiáveis. Então um dia, se você for pensar em comprar um Rari, tome bastante cuidado, não faça nada com pressa e, se possível, arrume alguma pessoa de confiança para fazer o seu intermédio. Se vocês curtiram o vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!